Boa noite. Saiba como está o controle da febre amarela em Uberlândia. Quando foi a última vez que você fez um check-up? O hábito ajuda a cuidar da saúde e previne doenças. Você sabia que engasgamento pode levar à morte? Aprenda algumas manobras que podem salvar vidas. Você perdoaria uma traição? Tem entrevista sobre o assunto. Muita gente já ouviu falar que usar pílula anticoncepcional pode causar trombose. Isso é mito ou verdade? Para esclarecer essa e outras dúvidas, tem entrevista com uma médica ginecologista e obstetra. O TVU Notícias começa agora. Segundo informações do site do governo de Minas Gerais, desde julho de 2017 foram registrados mais de 80 casos de febre amarela no estado. Nesse mesmo período, a doença levou à morte mais de 30 mineiros. Em Uberlândia, o vírus foi encontrado em um macaco, mas nenhum ser humano foi diagnosticado com a doença. Valdivino chegou cedo na unidade de atendimento integrado do bairro Jardim Célia para se vacinar contra a febre amarela. Quanto mais cedo cuidar, melhor cuidar de saúde. Uberlândia não registrou febre amarela em nenhum ser humano, mas na zona urbana da cidade foi encontrado em novembro de 2017 um mico doente. Ele foi submetido a exames e os resultados saíram há poucos dias, comprovando que o animal tinha febre amarela. Então, neste momento, nós estamos em alerta geral, pois o vírus circula, no nosso município, o vírus da febre amarela. De acordo com a coordenadora do programa de imunização, Cláudia Oliveira, apenas uma dose é suficiente, mesmo que a pessoa tenha sido vacinada há muitos anos. Em Uberlândia, nem todo mundo se vacinou e a vacina está disponível. Hoje nós temos uma cobertura vacinal de 90%, mas nós temos aí 10% que não está protegida, que está sujeita a ter uma doença grave como a febre amarela e que tem vacina, que a única ação de se proteger é a vacinação. Além da vacinação de rotina nas unidades de saúde, nessa semana, do dia 5 ao dia 9 de fevereiro, 2 pontos bem movimentados de Uberlândia vão estar equipados para vacinar o pessoal. No Terminal Central, a vacinação vai das 7 às 9 da manhã e depois de 4 da tarde às 8 da noite. Tem vacina também no Parque do Sabiá, no período entre 4 da tarde e 8 da noite. Segundo informações do site do governo de Minas Gerais, desde julho de 2017, foram registrados mais de 80 casos de febre amarela no estado. Além disso, o governo decretou o estado de emergência em mais de 90 cidades. Por causa desse cenário, mudaram as recomendações sobre a vacinação para quem tem mais de 60 anos de idade, como é o caso do Valdivino, que apareceu no início da reportagem. Considerando a situação epidemiológica de Minas Gerais, nós estamos seguindo a orientação de que os idosos precisam de uma avaliação mais criteriosa do que os demais, mas que eles podem se vacinar. A sala de vacina já está preparada para analisar cada caso e, se em última situação precisar de uma avaliação médica, de um relatório médico, encaminhar para o consultório médico para que seja feita essa avaliação. 2 atitudes são importantes para a prevenção contra a doença: ir tomar a vacina e combater o mosquito transmissor. O mais importante que nós precisamos nesse momento é que as pessoas se conscientizem que uma das formas de transmissão é através do Aedes, não é o macaco, que é o nosso inimigo. O macaco, ele é o sentinela, ele nos avisa quando algo está errado. Então, todas as vezes que morre um macaco, a gente precisa de ficar alerta se ele está ou não com febre amarela. Mas, independente disso, as ações são as mesmas: vacinar e combater os transmissores, os vetores, que seria o Aedes. Então, a população precisa nos ajudar também, indo vacinar, e precisa também combater o Aedes, porque a maioria dos focos não estão na rua, onde a gente normalmente age, eles estão dentro de casa. Então, a nossa responsabilidade é de eliminar também o Aedes.
E lembrando que bebês que têm a partir de 9 meses devem tomar a vacina contra a doença. Em Uberlândia, a vacinação acontece nas unidades de saúde. E de hoje até sexta-feira, dia 9 de fevereiro, as equipes atendem a população em 2 pontos especiais. No Terminal Central, de 7 às 9 da manhã e de 4 às 8 da noite. E no Parque do Sabiá, de 4 da tarde às 8 da noite. Ainda falando sobre saúde, qual foi a última vez que você fez um check-up? Essa prática, quando se torna um hábito, ajuda no diagnóstico de doenças com antecedência e quando o tratamento é feito a tempo, maiores são as chances de cura. Para Paulo, o check-up é sagrado. Todo ano ele afere pressão e faz vários exames. 12 por 8, pressão ok. E continua tudo bem. Faço consulta com o médico e aqueles exames que ele recomenda, né, os exames básicos para ver como está a saúde no geral, geralmente eu faço e retorno no médico para ver se está tudo ok, né? O mês de janeiro é o eleito de muita gente para colocar os exames médicos em dia. Nosso personagem tem mais de 30 anos e muitos médicos recomendam que a bateria de exames seja feita a partir dessa idade. Todo mundo acha importante saber como está a saúde, mas nem sempre consegue ir ao médico. A Tayohana vai sempre, mas é por conta da gravidez. Agora eu vou, mas antes eu não cuidava muito não. Agora tem que ir, né? Mas você está com quantos anos? Eu tô com 24. 24 anos. Você acha que por você estar mais jovem, o risco é menor? Ou você acha que todo mundo deveria ir no médico frequentemente? O certo é, né? Mas acaba que às vezes a gente acha que não tem problema, a gente espera passar mal, ter um motivo para ir. Mas igual assim, check-up, assim, eu nunca tive interesse não. Só depois que eu engravidei que eu comecei a fazer mais exame mesmo. Correria do dia a dia a gente deixa pra lá, deixa pra depois. Normalmente eu tenho ido sempre porque eu tô com anemia, então eu tenho que cuidar, né? Mas cabe um alerta. Não adianta fazer vários exames periodicamente sem ter hábitos saudáveis. Inclusive, o resultado dos procedimentos pode indicar que está tudo bem, mas não quer dizer que você está saudável. É o que explica o clínico geral. Ele defende que a banalização de exames feitos sem critério ou necessidade é ineficaz para o diagnóstico do estado de saúde do paciente. Mais importante que um hemograma ou qualquer outro exame é o diálogo entre o paciente e o médico. A forma correta de se usar esses exames é uma entrevista que identifica os riscos que aquele paciente tem de doença e a partir dessa matriz de risco você escolhe quais são os exames que vão então corroborar ou descartar a sua hipótese. Essa é a forma correta de se usar exames. Então não adianta o paciente chegar para o seu médico e falar assim, doutor, pede tudo que você quiser aí, quero fazer de tudo, quero fazer um check-up completo. Não existe essa coisa de check-up completo, né? Isso é ineficaz. Isso é um gasto desnecessário e com uma eficácia, uma capacidade de detectar a doença muito falha. Muitas vezes a gente recebe pacientes aqui no hospital com alguma doença e que falam, mas mês passado eu fiz o check-up e não tinha nada. Quer dizer, tinha. O problema é que o exame, aquela série de exames não era capaz de identificar aquela patologia. Isso é muito comum. Como você reagiria a uma traição? Tem entrevista sobre o assunto. O TVO Notícias volta já. A semana começou com chuva em Uberlândia e várias cidades da região. Veja agora como ficam as temperaturas nesta terça-feira. Em Uberlândia, a previsão é de pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 27 graus. A terça-feira em Araxá amanhece nublada. Deve chover durante o dia. A mínima prevista é de 20 e a máxima 25 graus. Em Patos de Minas, a previsão é de chuva no período da tarde. Os termômetros podem marcar temperatura mínima de 20 e a máxima não deve passar de 26 graus. A terça-feira vai ser de chuva com trovoadas em Patrocínio. As temperaturas variam entre 17 e 24 graus.
Em Tuiutaba, a previsão é de chuva com trovoadas à tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 31 graus. Você perdoaria uma traição? Como lidar com sentimentos quando acontece a quebra da confiança? Ao meu lado está a psicóloga especialista em psicoterapia familiar, Ana Luísa, que vai falar mais sobre o assunto. Ana Luísa, boa noite para você. Obrigada por participar do TVU Notícias. Boa noite, eu que agradeço o convite. Este é um assunto delicado, traição. Sim. Como no caso, se acontecer a traição no casamento, os cônjuges podem lidar com isso? Como lidar? A gente tem que pensar em duas partes. Primeiro, pensar na parte que foi traída. Essa pessoa deve buscar psicoterapia, deve buscar apoio de amigos, grupo de apoio, porque ela vai passar por muitos sentimentos, né? Raiva, tristeza, questionamento sobre o amor, sobre si. Agora, tem o posicionamento, principalmente ali no consultório, do casal que vai, porque um ou outro traiu e querem construir essa relação. Então, aí o setting de terapia é importante porque existem certos passos que devem ser assumidos. O primeiro, quem errou, assume que errou. Isso significa prestar atenção no quanto o outro está sofrendo. E assumir que errou significa que eu percebo o dano que eu fiz à autoestima e ao sentimento do outro. Segunda coisa, eu fiz, não o outro. Existe uma tentativa de falar, mas você, né, não prestou atenção em mim. Fazia tanto tempo que a gente não tinha sexo nessa relação. Aí acabou. A pessoa tem que assumir a responsabilidade do ato dela. Fui eu e não foi você. Porque, afinal de contas, se eles estão buscando voltar a interagir, é preciso que eu me posicione com relação ao erro e quem cometeu. E terceiro, dê espaço para que a pessoa traída possa lidar com isso. Porque não é fácil um casamento se reconstruir a partir desse evento. Mas é possível. Existem casais que ficam mais fortes depois dessa questão toda. No caso da pessoa que decide perdoar a outra, como lidar com esse processo? É tão interessante que tem várias coisas que a gente pode falar até chegar ao perdão. Primeiro, 90% das pessoas respondem que acham errado mentir. 90% das pessoas acreditam que mentiriam numa situação assim. Então, existe uma cultura de mentir. Existe uma cultura também de não falar sobre o assunto. Não é porque o assunto não é dito que ele não exista. Então, vamos prestar atenção. Tem muito casal que o máximo que já ouviu do outro foi: se algum dia você me trair, eu te mato. Nós precisamos criar uma cultura de saber em que relacionamento nós estamos. Ah, mas eu estou 3 anos juntos, Ana Luísa. Só agora que ele me traiu. Então é agora que nós vamos conversar. Para você entender que tem uma teclinha de atualizar, que pode ser atualizada sempre e deve. Porque os casais que vão ficar juntos vão ser aqueles que vão conseguir passar pelos problemas da vida. A traição extraconjugal é um deles. O casal forte. Nesse caso, o casal, para se fortalecer, deve manter o diálogo? Sim, sempre. Agora, até com relação à proximidade, existe uma coisa interessante. Vamos supor que a gente entenda que o desejo é parte integrante do caso extraconjugal. A gente entende que o desejo exista sempre num casal que tem intimidade, certo? Sim. Não. Não? Não necessariamente. Não necessariamente. As pesquisas mostram que quanto maior a intimidade,
menos desejo sexual. É como se ficasse melhor amigo. E aí essa parte do desejo então, tem que ser trabalhado. Plano. Outras coisas não vão ter que ser olhadas. Outra coisa, tem um maravilhoso livro lançado no Brasil pela Objetiva, do School of Life da Inglaterra, que o tema, o título é exatamente Porque as Pessoas Traem. E eles fazem um desenho interessante dessa quase oposição. Nós temos dois desejos, o desejo de proximidade com o outro e o desejo de isolamento, de estarmos com nós. Quando isso excede, eu tendo a escapulir por algum lugar. Então, é importante que eu saiba em qual lugar o outro está. O importante, então, é manter o diálogo e sempre o respeito ao companheiro. Sim, saber o que o companheiro quer e o que você quer. Porque é um arranjo entre dois que vai precisar de muita conversação. Muito obrigada pelas informações. Volte sempre ao TVU Notícias. Eu que agradeço. Depois do intervalo, o Grupo Luta pela Vida promove mais uma edição do Bazar Solidário do Hospital do Câncer. Você sabia que engasgamento pode levar à morte? Saiba como fazer algumas manobras para socorrer quem precisa. Você sabe como usar a pílula anticoncepcional? Será que o método contraceptivo pode causar trombose? Tem entrevista no estúdio com uma especialista que vai responder essas e outras dúvidas. O TVU Notícias volta daqui a pouco. Acontece amanhã, terça-feira, um bazar para arrecadar recursos para o Hospital do Câncer de Uberlândia. Esse é o primeiro bazar do ano de 2018 e por lá tem muita variedade de produtos, incluindo roupas e sapatos. A repórter Letícia Brito traz mais detalhes. Quem tem os detalhes para a gente é a Simoni. Simoni, o que o pessoal pode esperar no bazar? O que vai ser possível comprar por lá? Então, a gente trabalha com uma diversificação de produtos. A gente tem roupas, sapatos, bolsas, brinquedos. Agora a gente está com uma coleção de pedrarias para quem gosta de fazer bijuteria. Então, vai ter muita peça para os artesãos, né, que eles gostam muito, procuram muito. E as plantas. A gente tem o viveiro e o viveiro está repleto de plantas, aguardando esse nosso primeiro bazar de 2018. E qual que é a importância de um evento como esse para arrecadar recursos para o hospital? O hospital precisa muito de doações, né? Sim, o hospital precisa. A gente está construindo agora a segunda unidade, que é do tratamento paliativo, e já estamos terminando também as obras do quarto andar, que é o centro cirúrgico, para posteriormente poder ser possível fazer o transplante de medula. E a gente vai precisar comprar um aparelho que custa 14 milhões. Então, tudo que a gente consegue arrecadar, a gente encaminha para o grupo, é 100% revertido para o grupo, e esse dinheiro ele é administrado para poder adquirir os materiais, os equipamentos que a gente precisa lá para o tratamento do paciente e da família, né? E tem um próximo bazar previsto para o dia 20 de fevereiro, né? E quem que pode doar, o que pode ser doado, quais os cuidados que a pessoa deve ter para saber o que ela pode doar ou não? Então, esse é um assunto até delicado, porque a gente recebe todos os tipos de doações e todo mundo pode doar. Nós recebemos tudo, absolutamente tudo. O que a gente pede é que as pessoas façam uma pré-triagem nas suas casas, tipo roupa que já está rasgada, que está furada, que está manchada de água sanitária, roupas sujas, vai muita roupa suja de fezes, de urina, vai roupa com carrapato. Então, isso a gente não comercializa. Então, esse cuidado a gente pede para que a população tenha, a hora que vê, não está desse jeito, que já descarta ou encaminhe para algum, sei lá, pastoral de rua, alguma coisa, o próprio pedinte, passa sempre muita gente pedindo. Então, o que a gente sempre fala eu compraria? Se eu compraria, sim, pode doar. Não, eu não compraria. A gente não consegue vender. Você sabia que engasgar pode levar à morte? Existem algumas manobras que podem ajudar a salvar vidas. Veja na reportagem.
Rafael tem refluxo e por 2 vezes sufocou com o leite materno. Na primeira, Priscila contornou sozinha a situação. A segunda vez, contou com o apoio dos bombeiros para fazer manobras de salvamento. Foi desesperador, né? Que a gente fica preocupado, ainda mais ele muito novinho, estava com 28 dias só, a gente ficou muito preocupado, né? Nós tivemos que ligar, né, para os bombeiros, aí eles deram orientação, foi conversando com meu marido pelo telefone, dando as orientações certinho, eu fui fazendo os procedimentos até a chegada da viatura. Bebês engasgam com maior frequência porque ainda não aprenderam a engolir direito. O cabo Rafael já fez diversos atendimentos de emergência e lembra que nunca deve-se tentar retirar o alimento ou objeto com as mãos. Inicialmente, o teleatendente vai orientar o pai, a mãe ou o parente que estiver próximo da criança a efetuar primeiro a sucção do líquido da cavidade aérea da criança. Então ele vai orientar com o lábio, abraçar tanto o nariz quanto a boca e fazer a sucção. Provavelmente 1 a 2 vezes o líquido já sai. Se for um objeto sólido, já vai ter maior dificuldade para sair. Aí a gente então passa para a segunda etapa. O teleatendente vai orientar que a mãe ou o pai pegue a criança com um braço, apoie a cabeça junto com o pescoço para manter a via aérea desobstruída. Ele vai apoiar o braço sobre a coxa, mantendo a cabeça um pouco abaixo da linha do corpo, inclinado. E inicialmente ele vai fazer uma compressão na região do tórax da criança, com 2 dedos, o dedo anelar e o dedo médio. Então ele vai fazer 5 compressões, 1, 2, 3, 4, 5. Em seguida ele vai segurando o rosto da criança delicadamente, mantendo a via aérea aberta. Ele vai passar para o outro braço, com a criança de costas para ele, com a cabeça ainda inclinada abaixo da linha do corpo. Ele vai efetuar com a região tenar da mão, com o punho um pouco cerrado, fazer a pancadinha na região das escápulas. Então ele vai bater 1, 2, 3, 4, 5. Após essas pancadinhas, ele vai verificar, o pai, a mãe, o responsável, verificar se houve a desobstrução. No ano passado, mais de 400 pessoas morreram em decorrência de acidentes por engasgamento em Minas Gerais. No último domingo, mais uma vítima, uma criança em São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas. O conhecimento sobre manobras de salvamento pode ajudar a reduzir o número de casos. Uma campanha na internet pede que funcionários de escolas, creches e berçários sejam treinados para socorrer crianças. A mobilização é liderada por Alessandra, que perdeu o filho Lucas depois dele engasgar com comida. Lembrando que em caso de emergência, o telefone do Corpo de Bombeiros é 193. Você usa pílula anticoncepcional? Já ouviu falar que ela pode causar trombose? Para esclarecer sobre os mitos e verdades sobre o método contraceptivo, eu converso com a médica obstetra e ginecologista Ana Paula Lino Machado. Seja bem-vinda, doutora, ao TV Notícias. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado pela lembrança, de estar aqui. Doutora, essa questão da pílula anticoncepcional é um assunto que gera várias dúvidas. No caso da paciente que já utiliza esse método contraceptivo, quais são as recomendações? O que ela precisa ficar atenta? Primeiro na escolha, Tipo assim, ir numa consulta ginecológica, porque a maioria das escolhas que a gente vê, a escolha é por informação de colegas e não pela escolha do médico. Então, tem grupos de riscos que a gente sabe que geralmente tem que passar por uma consulta para você ver se tem qual a indicação, qual seria a melhor pílula para você estar usando dentro do seu grupo. Lembrar sempre de tomar no dia, no horário correto. Como que fica essa questão? Bom, primeiro a escolha da melhor para você. Segundo, assim, essa manutenção, Porque como é um comprimido que tem que ser absorvido, ele tem todo um processo, ele tem que ser muito bem usado, que a gente fala que é a utilização ótima do método. Então, essa utilização, ela depende de horário e de frequência, e de não misturar com algumas drogas para ter a eficiência que a gente quer, que é 99%, a 100% de eficácia do método, tá? Doutora, se porventura a mulher esquecer de tomar a pílula naquele dia e horário, o recomendado é que ela continue com a cartela. E o que ela deve fazer? O recomendado, assim, continue com o seu método, da forma usual que a gente fala.
ou volte para o mesmo horário, né, que estava acostumado a tomar, mas se passou de 48 horas, que use preservativo até no final do mês para você ter eficácia, tá? E se esqueceu mais que 3 dias, esse método ele já está falho. Então, manter sempre até na próxima cartela o uso do preservativo contínuo. Se a mulher passar mal, por exemplo, e aí a pílula também pode perder o efeito dela? Por exemplo, se ela passa mal do estômago, né? E aí o efeito que estava no organismo dela, o remédio passa, ela tem que ingerir uma nova dose ou não? Como que fica esse aspecto? Bom, se eu estou, né, e, tipo assim, estou sentindo mal com a pílula, o melhor é, se estiver com muita dor de cabeça, dor nas pernas, qualquer motivo que leve ela a parar, que use algum outro método até a escolha do novo, né, do novo contraceptivo. Agora, se for continuar, que tome algum remédio, mas assim, também com a ajuda do profissional. Porque às vezes tem alguns remédios, tipo omeprazol, que podem interferir na absorção do contraceptivo. E aí ela vai usar drogas associadas que podem diminuir a eficácia desse anticoncepcional. Então, nesse caso, se a mulher usa outras medicações junto com o anticoncepcional, ela também precisa avisar o médico e estar atenta. O que ela está usando, tá? Para não ter, né? Porque às vezes algumas medicações podem interferir na absorção. E para quem tem aquela dúvida, famosa dúvida, pode ou não causar trombose? Varia conforme o caso? É uma polêmica, né, doutora? É uma polêmica, assim, na verdade, você tem um aumento de 6 a 8% no risco de trombose, dependendo do contraceptivo, não são todos. Os combinados, que é estrogênio e progestagênio, eles são que tem um aumento, e dependendo do tipo da progesterona e da quantidade do estrógeno, você tem mais ou menos, mas não varia nessa quantidade. 6 a 8% quer dizer, de 6 mulheres, né, que podem acontecer isso, a gente tem o benefício da não gravidez. Então tem que pesar muito na balança, porque a gravidez aumenta em 30% o risco de trombose. E é muito maior. Então, você engravidar é muito mais perigoso ter a trombose do que tomar o anticoncepcional. É verdade que no primeiro ano de uso o risco é maior? É maior. Não é que é maior, é porque você não sabe, às vezes, se você tem esse fator de risco. Então, no primeiro ano é que vai ser mais detectado. Depois que passou um ano que você já usou, você tem quase certeza que daí para frente não vai ter mais esse risco de trombose, a não ser que você associe tabagismo, né? Porque às vezes você não tomou, não tinha esse hábito no primeiro ano, mas associou depois no segundo ano. Então, tabagismo, sedentarismo, diabetes, cirurgias que são que você fique muito parada, trauma, né? Às vezes algum acidente, você vai ficar muito parada. Essas são situações de risco para o aumento do risco da trombose com contraceptivo. Então, nesses casos, é bom parar ou conversar com o médico para substituir por algo mais fraquinho para trombose, sabe? Ótimo. Doutora, para nós encerrarmos nossa conversa, para quem deseja parar de usar a pílula anticoncepcional ou para quem ainda não decidiu qual método contraceptivo usar, vamos dar dicas para essas pessoas. Então, nós temos aquelas pessoas que são grandes esquecedoras, né? Que o método acaba ficando muito falho. Então, atualmente, a gente tem muitos métodos que são para essas pacientinhas. Quer dizer, você tem os combinados, que seria o anel, que é uma vez ao mês, é um anel vaginal que você coloca intravaginal, ele fica lá o mês inteiro liberando hormônio. Nós temos o implante subcutâneo, né? Que é esse chipzinho que você coloca e ele vai ficar no braço, tá? Por 3 anos. Então, aquela paciente que quer uma contracepção de longo prazo, nós temos esses LARCs, que é a contracepção de longa duração, tá? E tem o implante intraútero, que é para 5 anos. Então, esse é um método que também, para aquelas que não querem engravidar tão cedo, é ótimo, baixíssimo risco para trombose, não tem, né? São os mais indicados para aquelas que já tiveram trombose com o uso. Então, esses métodos podem ser usados, os DIUs tradicionais. Então, nós temos muita opção, né, em termos de contracepção atualizada. Seja dos chips, aos DIUs, aos implantes, todos eles são extremamente indicados.
Excelente, muito obrigada pelas orientações, doutora Ana Paula. É isso, obrigada a você pelo convite. Até a próxima entrevista. Se Deus quiser. O TVU Notícias de hoje fica por aqui, mas amanhã voltamos com mais informações sobre a UFO Uberlândia e região. Você confere agora o Jornal Minas, segunda edição. Boa noite.